né? Então, basicamente, o que você tem são vários navios parados em algum tipo de formação, onde uma pessoa importante, um VIP qualquer, inspeciona essa esquadra que está sendo exibida, né? Quando você está num navio, seguindo o navio do mandatário lá que está fazendo a revista, aí você consegue enxergar a coisa como ela é, como é o objetivo, né? Eu estava falando para ele primeiro, revista naval não é uma publicação que você compra em banca, né? Não é, não é. Revista naval não é para criar páginas, né? Não Também se tem passa essa revista naval, mas nesse caso que a gente está comentando aqui, não é isso. Não é isso, né? Esse processo de você exibir a esquadra é idêntico ao que você faz com o pessoal de exército, né? Que tem aquele bando aquele monte de soldado todo perfiladinho, aí vem lá o coronel, vai passando, olhando todos eles, ver se está todo mundo arrumadinho, com a roupa certinha, na posição certa, com a continência certa. Então, é isso. Só que numa escala muito maior. Em vez de ter pessoazinhas sendo inspecionadas, você tem navios inteiros sendo inspecionados. E vocês vão ver que os navios estavam com tripulantes nas bordas do navio, né? Porque eles estavam em posição de sentido, prestando continência, e a pessoa que estava avaliando o estado de preparo dos navios precisa ver o ser humano, porque o ser humano é parte dessa solução, né? Uma coisa interessante é que isso é uma prestação de contas, né? Você gasta muito dinheiro para fazer uma marinha, né? Já dizia Rui Barbosa, esquadras não se improvisam, né? Se você gastar muito dinheiro e não conseguir ter uma esquadra, então você está fazendo alguma coisa errada. E esse gesto de botar todos os navios no mesmo espaço, né, de forma a poder investigar o estado de prontidão desses meios, ele tem duas finalidades básicas. A gente já conversou isso lá atrás. Mas uma é para você lembrar que aqueles meios não se movem aleatoriamente, que eles reconhecem e seguem uma liderança. No caso do Brasil, uma liderança civil, né? Então, ou seja, não adianta a Força Armada ter um monte de poder militar se as Forças Armadas tivessem que escolher por si próprias o que iam fazer com aquele poder. Então, a premissa na democracia é que as Forças Armadas existem para seguir o caminho dado pela liderança civil, né? Esse é o princípio básico do processo todo de você ter forças armadas que defendem o Estado e não a si mesmas, por exemplo. Agora, tem um outro elemento também que era muito mais usado antigamente, que é uma de demonstrar poder. Então, você, por exemplo, no Reino Unido, em 1700 e alguma coisa, eles receberam o Pedro Grande da Rússia. Então, a Rússia era potencialmente uma grande potência europeia, sempre mais pobre do que outros países grandes, como a Alemanha, como a França. Naquela época, a Alemanha existia, era um monte de paizinho separado, né? E aí, o que ele queria? Não havia jornais impressos com ilustrações, não havia televisão, não havia internet. Quando esse líder russo chegou no Reino Unido, fazendo uma daquelas viagens que durava meses e tal, os ingleses deram um fui claro, que era um evento como esse, pretensamente para saudá-lo, só que ao mesmo tempo era para dizer, amigão, não se engrace, porque isso tudo aqui é a maior marinha do mundo. Então, não seja bobo. Seja meu aliado ao invés de ser meu rival ou meu inimigo. Então, ou seja,
tem esse lado geopolítico raiz, né? Onde você bota todos os seus meios assim e diz, migão, dá uma sacada. Sente só o tamanho do problema que você vai se meter. Se resolver, não ser me olhar. Certo? O Brasil é um país pacífico, vive na região mais pacífica do mundo. A nossa pretensão nesse momento é a comemoração dos 200 anos da nossa independência e, em novembro agora também, há 200 anos da criação da Esquadra Brasileira. Lembrando que quando o Brasil fica independente, os navios militares que estavam no nosso porto eram navios portugueses. Então, não necessariamente estavam ali para apoiar automaticamente as ideias de Pedro I de fazer o Brasil um país independente. Então, o Brasil teve, naqueles primeiros 2, 3 anos ali, um esforço absurdo para construir a Marinha Imperial, que era uma coisa que não existia. Então, muitos marinheiros toparam deixar de ser marinheiros portugueses para serem marinheiros brasileiros, só que havia um outro problema também, que você precisa de marinheiros e precisa de oficiais. Os oficiais em peso não deixaram de trocar Portugal pelo Brasil. Então nós temos que formar marinheiros novos e oficiais novos, e para isso nós usamos o know-how britânico, o know-how de oficiais que haviam servido na Royal Navy, então a maior marinha do planeta, vários britânicos, entre eles Lord Cochrane, que tinha acabado de brigar com o Chile e participado da independência do Chile. Por que ele brigou com o Chile? Porque o Chile não pagou ele pelos seus serviços. Né? Cochrane não era um chileno, Cochrane não tinha ambições patrióticas em relação ao Chile, era um trabalho. E o trabalho não foi pago. O Chile, como todos os países que se tornaram independentes lisos, sem um tostão no caixa, sem nada. E demorou até botar a economia mais ou menos no plano, né? Porque quem tinha crédito internacional era Portugal, não éramos nós. Então você tem que mostrar para os banqueiros e para os países internacionais que você vale a pena ser defendido e apoiado e investido, etc. Leva um tempo. Se o Brasil tivesse falhado na sua pretensão de ser um país independente, qualquer um que tivesse investido aqui naquele momento inicial perderia todo o seu dinheiro. Então, é sempre uma proposta desafiadora. Né? Então, como eu falei, a Marinha foi feita de militares portugueses que vieram de vez para o Brasil e de poucos oficiais e mais esses britânicos que foram contratados para criar a nossa marinha, para estruturar essa marinha, para botar ela em ordem. Né? E aí, junto com essa vinda dos britânicos, vieram muitas tradições, inclusive essas tradições de revistas navais. Então, hoje, pelo mundo afora, as revistas navais acontecem em todas as grandes oportunidades históricas. Né? Eu participei da parada da revista naval dos 100 anos da Marinha australiana. E aí o que é bacana? É porque os vizinhos da Austrália aparecem lá. Então, navios que um brasileiro dificilmente verá no Brasil são visíveis nesses eventos internacionais. Por que o Brasil não mandou um navio para a Austrália? Porque, número um, a relação entre Brasil e Austrália não é assim, né? Nenhum Brastemp. Nós não somos grandes parceiros, né? Unha e carne, aquele negócio todo. E também fica longe pra caramba. Então, o custo de você mandar um navio inteiro para o outro lado do planeta é uma coisa que tem que ser avaliada, ponderada, analisada. Né? Mas nós, no passado, já mandamos navio brasileiro para a China. Quando a Marinha da China fez 60 anos, se não me engano, houve um grande festão, receberam visitas de marinhas de todo o mundo,
inclusive da Marinha do Brasil. Então, nós mandamos o Garcia Dávila, se não me engano, ou era o Saboia, o Garcia Dávila ou o Saboia. Por quê? Porque eram navios grandes, robustos, novos na Marinha do Brasil, que poderiam fazer essa viagem escoteiro, né, sozinhos, até a China e voltar em segurança. Mesmo assim, o navio do Brasil teve alguns problemas mecânicos, teve que parar na África do Sul, teve que ser reparado na África do Sul, mesmo assim. Então, ou seja, se fosse um navio menor ou um navio mais antigo, como as Niterói, por exemplo, isso poderia ser uma fonte de preocupações em vez de fonte de comemoração. Então, basicamente, essa é a ideia. Ou seja, grandes datas produzem eventos como esse da Revista Naval, e todo mundo faz isso. E aí entra a figura da diplomacia naval, né? Eu tive a oportunidade de visitar vários países da costa da África com a Barroso. Quando a Barroso entrava no porto, gente, o país causava. Uau! Navio da Marinha do Brasil, chegou! Uau! Entendeu? Tipo assim, por quê? Porque nós temos, embora a nossa Marinha tenha um montão de problemas, claro, nós sabemos que temos falta de dinheiro, falta de orçamento, falta de uma visão estratégica na classe política, então, vários problemas, claro. Mas o potencial de qualquer Marinha para ser empregada nessa função de diplomata é muito grande. É muito grande. Tivemos recentemente a fragata indiana Tarkash aqui no Rio. Houve um jantar de comemoração da independência, 60 anos, 70 anos, da independência da Índia, que contou com a presença do presidente brasileiro. Ou seja, você vem com um navio e aí isso é suficiente para você trazer um presidente de Brasília para o Rio para passar uma noite comemorando o seu país. Então, ou seja, esse poder diplomático das marinhas é uma coisa muito valiosa, especialmente aqui na América do Sul, para a gente, e na África, porque são países que olham para o Brasil como grande potência global, não é? Eles sabem que a gente não é um Estados Unidos, não é talvez aí uma China, mas comparado com a realidade deles, nós estamos bastante parrudos, né? Então, ou seja, esse evento de hoje é muito bacana, porque se responde a uma das questões que a gente discute aqui quase que o tempo todo, ou seja, para que eu tenho que ter Forças Armadas? Para que eu vou ter... para que eu estou gastando o dinheiro que gasto nesse projeto? E a questão da diplomacia naval é um dos elementos centrais de um país que não quer entrar em guerra com qualquer um. Entendeu? Nós não queremos coagir outros países à base de tiro. Mas a gente pode seduzir outros países à base de a boa impressão causada pelos nossos navios nos portos internacionais. Perfeito? Então, essa é aquela introdução para a gente ter uma ideia do que estava em jogo aqui. E agora vamos ver o outro lado, ou seja, nós tivemos a Namíbia mandando um navio para o Brasil pela primeira vez, né? Ou seja, a marinha que nós ajudamos a criar hoje tem confiança para sair do seu lado do Atlântico, cruzar o Atlântico sem paradas e chegar aqui. Isso é muito legal. Isso é um grau de independência muito grande. E isso é como se a Marinha da Namíbia estivesse dizendo para nós, os seus professores, dizendo: olha aonde eu cheguei. E a presença deles aqui é um agradecimento. Obrigado, Marinha do Brasil, por ter nos ajudado a chegar aqui. Sem a Marinha do Brasil, eles não teriam os marinheiros necessários, com as habilidades necessárias para cruzar o Atlântico em segurança. Muito bacana, muito bom. Outro país que aparece aqui, Camarões.
Então, nós temos crescentemente uma presença na costa da África, então temos inclusive um exercício, digamos, bastante pretensamente regular, que é a Guinex, onde a Marinha do Brasil pretende estar no Golfo da Guiné ensinando os países daquela região como não ficar expostos à pirataria e à pesca ilegal. Então, quando a gente manda os navios para lá, eles reconhecem aquilo como algo que lhes é importante. Quando vem a nossa data de 200 anos de independência, eles investem nesses navios vindo para cá para poder fazer o gesto contrário, o gesto de volta. Né? Então, isso é muito legal. E a Marinha dos Camarões é muito pequenininha. E eles mandaram 2 navios relativamente pequenos. Cruzar o Atlântico naqueles 2 naviozinhos pequenos é coisa de corajoso. Não, vieram, chegaram aqui, passaram por Natal, até porque Natal é mais próximo da África, né? Você vai diminuindo a exposição da sua viagem, e chegaram no Rio de Janeiro e surpreendentemente, como a Marinha do Brasil casou o acontecimento do 7 de setembro com do exercício UNITAS, que é um exercício regular aqui da América do Sul, nós tivemos a oportunidade de convidar esses países para participar também. Então, isso é uma coisa muito legal, ou seja, você trazer gente de outros países para participar desse exercício. Tá bom? Então, vamos começar a mostrar as fotos, que eu acho que é uma forma da gente começar a ter uma visão do que se trata. A Marinha colocou todos os navios dispostos em 2 filas, né? E o navio APA, o Napau aqui, ó, APA, entrou pela lateral de uma das linhas, passou pela frente das 2 linhas e desceu pela lateral da segunda linha. E aí todos os navios tiveram como se exibir para o navio que trazia as pessoas importantes. Né? Só para constar, eu acho que é uma coisa que é importante aqui, só um instantinho. Eu estava apurando quantos países mandaram representantes para esse evento. Ou seja, são comitivas, né? São grupos de alto nível de outros países visitando o Brasil. Então, alguns países mandaram navios, outros mandaram só os seus graduados, né, importantes e tal, para simbolizar essa relação. Então, essas comitivas que vieram para cá vieram de Angola, Argentina, Camarões, Chile, Colômbia, Espanha. Né? Os Estados Unidos mandou 3 comitivas, sendo uma do secretário da Marinha, a gente falou com isso na última live, isso é um aspecto político muito importante. Né? Veio uma comitiva da US Navy e veio uma comitiva da Guarda Costeira. Então, os americanos vieram em tripla condição. Né? A França veio, Guiana veio, Itália veio, Japão veio, México veio, Moçambique veio, Namíbia veio, Nigéria veio, Paraguai, Holanda, Peru, Portugal, Reino Unido, Rússia, Senegal, Suécia, Turquia e Uruguai. Ou seja, para além dos navios que a gente viu, né, que a gente vai até comentar aqui um pouco, você ainda tem as comitivas feitas por só pessoas. E cada um desses países está dizendo: Brasil, você é importante, a gente quer você perto da gente. Entendeu? Então, isso, para mim, é um aspecto que só reforça aquele aspecto que a gente comentou da diplomacia naval. Perfeito?